Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Está no ar o último programa ao vivo de 2019, aqui o Consulta ao Doutor, para conversar com você hoje sobre os autodidatas. Você já parou para pensar em que conceito é esse? Será que tem a ver com QI, inteligência, pessoas superdotadas? Nós vamos entender no bate-papo de hoje como é que funciona essa questão da inteligência. Por que um é mais inteligente do que o outro? Será que tem a ver com memória? Aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. A minha rede social lá, o Instagram, está de portas abertas para sua participação, @Denise Luque. Eu fico muito feliz com todas as mensagens que eu recebo, muitas sugestões de temas para as próximas entrevistas também. Muitas pessoas que elogiam, comentam sobre o bate-papo, contam o que aprenderam no Consulta ao Doutor ao longo desses tantos anos aqui. Aproveite, mande a sua mensagem também. Segue a hashtag Consulta ao Doutor. Siga o Instagram da HIT, @TVHIT, e a plataforma do YouTube, que eu particularmente adoro. Dá para você acompanhar toda a nossa programação, mesmo quando você está fora de casa, não tem uma TV à sua disposição, não tem problema, com acesso à internet. Conecta no YouTube, escreve HIT TV, você encontra o canal e aí você acompanha todo o conteúdo, não perde nada. Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta e neurocientista. Hoje explica para nós sobre como funciona o cérebro dos autodidatas. Dr. Igor, obrigada por ter vindo. É uma grande alegria te receber aqui para encerrar essa temporada ao vivo do Consulta ao Doutor 2019. Claro, e eu me sinto lisonjeado pelo convite, de um programa especial como esse, o último programa ao vivo da temporada. E estou aqui à disposição sempre para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Perfeito. E o pessoal adora quando você vem, doutor. Tem um feedback muito legal e eu acho isso muito importante. A gente sabe que é importante o profissional falar fácil, E aí é a habilidade de você traduzir o seu conhecimento técnico, Porque falar para profissionais iguais, para os iguais é muito fácil, Agora, chegar ali na população, chegar ao leigo, É verdade, a primeira leiga aqui sou eu. Eu preciso entender para dar continuidade, E eu me sinto muito feliz de ter você aqui. E acompanho o seu trabalho também através das redes sociais. Muito obrigado. E vamos para esse bate-papo que tem tudo para ser maravilhoso, falar dos autodidatas. Vamos começar falando de inteligência. Doutor, inteligência já nasce com a pessoa? Todos os seres humanos nascem com potencial de inteligência. Todos os seres humanos são inteligentes. Todos. Acontece que tem seres humanos que têm uma habilidade maior para uma determinada área, para outra determinada área, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas nós temos essa capacidade de, vamos dizer assim, de ter o insight das coisas, que é o que parece nenhuma outra espécie tem, só os seres humanos. Por isso que dizem que os seres humanos são realmente abençoados, foram feitos por Deus. E eu não me oponho a essa teoria, não. Porque nós realmente somos diferenciados nesse quesito da inteligência. E então essa inteligência é, sim, passado das pessoas, de pai para filho, de geração para geração. E se por uma eventualidade você nasce com a predisposição em ter uma habilidade maior em uma determinada área, e você, por coincidência, entra naquela área para se desenvolver ainda mais, aí ninguém te segura, você fica um expert naquela sua tarefa. Perfeito. E essa inteligência que a gente fala, tem a ver com memória? Olha só, tem sim a ver com a memória, mas tem a ver com outras habilidades também. Tem a ver com, por exemplo, a manipulação das tarefas que você executa. Mas tudo isso gira em torno da memória, gira em torno das informações ficarem guardadas em áreas específicas do cérebro. Então nós temos alguns tipos de memória. Tem algumas teorias, por exemplo, do que você faz manualmente, você tende a não esquecer mais.
né? Fica numa área do encéfalo que é armazenado aquilo lá, entre aspas, para sempre, né? Mas existem outros tipos de memórias que ficam armazenadas em outras áreas. Então, vamos dizer assim que a combinação de todas elas é o que faz o indivíduo ser, digamos, inteligente. A definição de inteligência ela é um tanto quanto complexa, porque as pessoas têm uma ideia de comparar um com o outro. Então, por exemplo, compara a criança que vai bem em matemática com o que vai bem em história. Ambos têm inteligências, só que são inteligências distintas. Dizer quem é mais inteligente, esse que é o complexo. E a ciência já tentou fazer isso, não deu muito certo. A ideia hoje, a atual, é de que cada um tem a sua própria inteligência, mas todos são inteligentes. Isso é importante ficar registrado. Todos são inteligentes. Algum tipo de inteligência, mas todos nós nascemos inteligentes. Perfeito. Tem tipos de inteligência, então? Existem, sim, alguns tipos de inteligência. No começo, quando tentaram, vamos dizer assim, tabelar a inteligência, que foi quando desenvolveram os primeiros testes de QI, eles tentaram com perguntas objetivas e, dependendo das respostas, saía lá um número, então você tem um número relacionado com a sua inteligência. À medida que foi passando o tempo, que foram descobrindo que os testes de QI não têm aquela importância que acreditavam no passado, ainda hoje fazem testes de QI, ele tem lá a sua importância, mas não para tabelar a inteligência de pessoas. Então, por exemplo, neuropsicólogos utilizam esses testes ainda hoje, né? Mas hoje, acho que isso veio de 1935, se não me falha a memória, que veio a ideia, 1975, veio a ideia de que nós temos várias inteligências. Dentre elas, a inteligência interpessoal, que é aquela capacidade que o ser humano tem de se relacionar com os demais seres humanos, apaziguar conflitos, etc. Algumas pessoas têm isso. Por exemplo, as mulheres têm essa inteligência mais apurada. Existe um outro tipo de inteligência que a gente chama de inteligência intrapessoal, que é o da pessoa com ela mesma. Os homens têm essa inteligência um pouco mais aflorada. Então, o homem, ele não depende muito de terceiros para resolver problemas, vamos dizer assim. Ele consegue articular com ele mesmo. Existe uma voz que fala dentro da nossa cabeça o tempo inteiro, chama self-talk. Homens e mulheres partilham dessa voz, mas ela é muito mais intensa nos homens. Os homens acessam muito mais isso do que a mulher. A mulher precisa ligar para outra colega para resolver um problema, para se comunicar, enfim. O homem, ele resolve com ele mesmo. Ele pergunta para ele, ele mesmo responde para ele mesmo. Entendeu? Não é que é melhor ou pior, é apenas características. Um tem uma habilidade maior do que o outro. As mulheres têm uma habilidade, uma inteligência linguística muito superior à do homem, por exemplo. A inteligência matemática do homem é um pouco mais desenvolvida também. Não significa que as mulheres não podem ser boas em matemática, nem que os homens podem ser bons comunicadores. Mas significa que já nasceu com um pezinho na frente em relação ali. E aí, então, nós temos a inteligência corporal, né? Nós temos... Agora já é aceito a inteligência emocional, que até algum tempo atrás não era aceita. Então, hoje, já aceitamos isso como inteligência emocional, como parte do que chamamos de inteligência. Sabe quando você está extremamente nervoso e vem aquela palavra para você ofender a outra pessoa? Tem pessoas que não conseguem segurar, ela não tem essa habilidade. As pessoas que têm inteligência emocional sabem que se a palavra sair, vai ofender, vai machucar, vai prejudicar a outra pessoa. Isso é o quê? Inteligência emocional, que os seres humanos, boa parte deles, também tem. E quando é que a gente chama alguém, ou dá para definir, tem um teste para saber se a pessoa é superdotada? Normalmente... são professores quem detectam isso. Os pais já percebem isso, mas isso acaba passando batido. Então, alguns pais dizem, mas meu filho, ele raciocina muito rápido, ele aprende muito fácil. Enfim, para saber se é ou não, precisa fazer um teste específico, precisa de um profissional para fazer isso. Normalmente são os neuropsicólogos quem fazem isso. Então, existem uma bateria de testes para fechar
não posso nem dizer o diagnóstico, né? Para fechar aí vamos dizer, a definição de que aquela pessoa, ela vamos dizer assim, superdotada, né? E essa pessoa, a gente sabe que ela tem uma facilidade em adquirir conhecimento, seja na área que for. Então é isso, em todas as áreas? Isso aí. O superdotado tem habilidade em todas as áreas? Não, ele tem a facilidade para adquirir. Ele tem a facilidade para adquirir habilidade em todas as áreas, né? Muitos têm, vamos dizer assim, eles são treinados para as tarefas comuns, o que ensinam na escola, né? Mas, inclusive, os profissionais que fazem os testes, eles solicitam ou dos profissionais que vão acompanhar, dos professores, dos familiares, para não intensificar aquela área que ele é extremamente bom e sim intensificar as outras áreas que pode ter um déficit aí. E aí tornar ou vamos dizer assim, promover todas as inteligências nesse indivíduo. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Essas pessoas detectadas, o interessante é ter um ensino diferenciado. Ao que parece, existe no Brasil ensinos especializados nesse tipo de criança. Não sei se isso é bom numa criança, porque aí você vai... tem relatos aí pelo mundo de crianças se formando engenheiros, por exemplo. E aí numa idade que a maioria das crianças está brincando, né? Pode haver um impacto aí desse lado também? É um risco que se corre, né? Eu acompanhei a história do garoto alemão que se formou engenheiro aos 9 anos. Ao que parece, ele está muito acima da média das crianças da sua idade. Dizem que, pelo menos a reportagem deixou claro que não atrapalhou, porque quando ele vai brincar, ele é uma criança como as outras e ele não toca nos assuntos relacionados à engenharia, que é complexo. Só para o amigo que está assistindo agora, eu fiz um mestrado em engenharia biomédica e é extremamente complexo. A parte da engenharia, a parte de cálculo, extremamente complexo para um indivíduo que tem um cérebro, vamos dizer assim, amadurecido já, que era o meu caso. Agora imagina para um garoto de 9 anos entrar nessa área extremamente complexa. Mas o que me chama a atenção é a motivação dele, que é isso que faz o indivíduo ir atrás da informação e se tornar especialista naquilo. O que motivou aquele garoto, para mim, é que é uma grande incógnita ainda, né? Porque crianças de 9 anos são motivados para outras áreas. Agora, você encontrar motivação para uma área, vamos dizer assim, muito distante do que existe na infância, esse para mim é o grande mistério desse garoto e de outros também que também tem características similares a essa. Que precisa de acompanhamento psicológico, acho que eu não tenho nem dúvidas, né? Porque a família toda precisa. Todo mundo quer que o filho seja inteligente, mas não que vá passando assim à frente dessa maneira, né? Então, pesar assim, os prós e os contras também, né? E eu acho interessante ter um profissional desse para acompanhar não só a criança, mas a família inteira, porque a família não sabe lidar com isso. Não sabe. Normalmente, as famílias lidam com o que acontece nas famílias por aí. Então, mais ou menos, acontece isso nas famílias da vizinhança inteira, vamos dizer assim. Quando algo sai fora do padrão, ou para muito para mais, ou para muito para menos, que acontece demais, principalmente numa sociedade onde nós temos uma desigualdade muito grande, as famílias não sabem lidar com isso. E aí é interessante os profissionais para acompanhar e para direcionar isso. Porque se a família descobre que tem um membro que é extremamente inteligente, a tendência normal é intensificar aquilo para que seja muito além do que poderia. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento dessa garotada, dessa criança. Você falou de alguns testes, né? E até pela internet é possível encontrar, eu não faço a menor ideia de se isso é válido, se aquelas são as perguntas mesmo, mas é possível fazer teste de QI pela internet, você tem ali o resultado, né? Tem alguns. E tem uma média ali, que é o que a maioria das pessoas atinge, que é o ok da inteligência, né?
Um QI elevado significa ser superdotado? Não necessariamente. Não necessariamente. Embora um dos testes seja o teste de QI científico, ele não significa que essa criança seja superdotada pelo teste de QI. Porque existem na internet vários testes. Se você procurar, e não precisa ir no Google e procurar muito. Se você digitar teste de QI, vão aparecer vários sites para você. E se você adquiriu a habilidade em fazer um teste, o outro site já fica fácil para você. Ou seja, você aprende a fazer testes de QI. Então você fica, vamos dizer assim, fera em testes de QI. Só que os testes de QI, o que aconteceu lá no começo, lá em 1900, né, o Alfred Binet, ele criou um questionário específico, né? Só que essas questões elas precisam ser atualizadas porque elas não cabem no dia atual. Hoje, se a gente pegar questões do passado, a criança, o garoto de hoje não consegue responder porque não faz parte da vida dele. Eu encontrei na internet uma questão que falava sobre o despertador, num desses testes de QI. E essa questão do despertador, muitas crianças ou jovens de 20 anos para baixo não conseguem responder porque não sabem mais o que é um despertador. Ou seja, essa é uma questão que ficou obsoleta. E aí a criança, o garoto erra essa questão, diminui o QI dele, mas não porque ele é menos inteligente, porque aquilo não faz parte. Um jovem de 20 anos, quando precisa despertar, ele utiliza um smartphone e não utiliza mais um despertador com cordas. E a questão ela é justamente essa. Se você dá corda num despertador, a criança não sabe o que é dar corda no despertador. Sabe o quê? Coloca o smartphone para carregar, entendeu? Então essa é uma questão obsoleta e como essa, existem uma série de outras questões obsoletas. Uma outra falha dos testes de QI é que normalmente eles estão relacionados à matemática, que ele aborda um tipo de inteligência, mas não aborda os outros tipos de inteligência. Então, quem faz matemática e vai bem é classificado como gênio, e quem não faz não é classificado como inteligente. Assim. E pode ser muito excelente em língua portuguesa, idiomas em geral, e música. História, geografia, música, que é tão difícil também, né? E aí, porque não é matemática, não é tão valorizado. A sociedade valoriza muito a matemática. Isso. Se a gente pegar aí 2 gênios, logo vem o primeiro gênio que vem na mente é Albert Einstein. Era matemático, trabalhava com física e a física gira em torno da matemática. Um gênio que veio antes de Albert Einstein, Isaac Newton, outro grande gênio da matemática. Ou seja, a genialidade gira em torno da matemática. É que naquela época a matemática era, vamos dizer assim, inacessível. Hoje a matemática está aí. Então nós temos uma infinidade de profissionais, de pessoas que lidam bem com números, né? Não necessariamente são gênios, mas lidam muito bem com números. Mas ficou esse estigma de que se você vai bem em matemática, você é genial. Os demais gênios não recebem essa categoria. Se a gente for pegar no esporte, por exemplo, a gente encontra um monte deles que são geniais na sua modalidade de esporte, mas precisa da matemática para ser classificado como genial pela sociedade. Perfeito. Na escola, não sei se você já ouviu isso, você tem 2 filhos, certamente você já ouviu. Fulano é muito inteligente, ele nem precisa estudar. Ele comparece às aulas, presta ali a atenção, também conversa um pouco, mas ele é tão inteligente que ele não estuda em casa, ou diz que ele estuda, né? A gente nunca sabe. Chega na prova e tira 10. Ao passo que outra pessoa, outro aluno também tira 10, mas estuda muito, se esforça muito para adquirir aquilo, inclusive fora da sala de aula. Tem alguma diferença na inteligência aí de me esforcei ou não me esforcei nada? Eu não vou dizer que tem relação com a inteligência, mas eu garanto que tem relação com a motivação. É a motivação que faz você aprender muito ou aprender pouco, ou aprender ou não aprender. Inclusive, crianças que são diagnosticadas como problema de aprendizado, né? O indivíduo que não consegue se concentrar, o TDAH, que é muito classificado. A gente vive um surto de crianças com déficit de atenção. E boa parte dessas crianças, eu garanto, elas não têm déficit de atenção. O que elas têm é déficit de motivação.
a escola atual que a gente tem não consegue motivar essa criança. E se ela não encontra uma explicação para aquilo, aquilo não faz sentido. E se não faz sentido, ela não quer. E a escola não consegue acessar muito essa criança. Entendeu? Então, é o desafio da escola moderna agora, é trazer a criança para a realidade. Falar assim, olha, isso que eu estou ensinando, vi muito disso, sabe? Professor, para que serve esse cálculo complexo? O professor não sabe explicar para que serve. Se o professor não sabe explicar para que serve, desmotiva a criança. Então, explica a importância daquilo para construir um edifício, para construir um carro no dia a dia, para fazer compras, para receber o troco, enfim. Eu vi outro dia numa reportagem uma professora que levou as crianças para um supermercado com dinheiro de brinquedo para fazer as compras, pagar, dar o troco. Eu achei isso sensacional, porque isso está relacionando os cálculos, a atividade que está sendo desenvolvida, trabalhada dentro da sala de aula, com o dia a dia dessa criança. E essa criança consegue enxergar o que aprende na escola com a realidade do dia a dia. Para mim, ela fica motivada a aprender cada vez mais. Eu acho que esse é um diferencial. É a ideia do professor fazer isso. Você falou sobre pessoas que têm facilidade. Aí eu vou colocar eu aqui em questão. Na graduação, tinha uma facilidade muito grande com anatomia. Curiosamente, hoje eu sou professor de anatomia. Então, uma outra dica para as pessoas, pega o seu ponto forte e segue o seu ponto forte também, que ele vai lhe trazer benefícios. Então, eu consegui aprender com uma facilidade muito grande a anatomia, porque eu tinha uma facilidade, isso me motivava. Cada vez que o professor falava, eu entendia aquelas coisas, eu trago com elas, eu trago comigo até hoje. Outras disciplinas nem tanto, eu tinha que me aprofundar mais ali no estudo. Aprendi, por exemplo, biofísica e bioquímica. Uma outra disciplina um tanto quanto complexa é uma biomecânica complexa, envolve movimentos com cálculos matemáticos. Eu não fui tão bem, mas eu precisei intensificar o meu estudo. Falei, esse é o meu ponto fraco, eu preciso pegar mais aqui. Hoje eu sei das informações, porque lá atrás, na época que eu precisei, eu dei mais, vamos dizer assim, eu intensifiquei o meu estudo naquele momento ali. E aí eu consegui equilibrar todo o conhecimento que eu trago hoje para cá e que eu passo para os meus alunos. Então, os meus alunos, eles falam, você consegue passar com uma facilidade muito grande. Eu não tenho certeza se isso acontece, mas eu estou sempre tentando facilitar a vida do aluno, facilitar a vida do telespectador. Se eu vier aqui falar sobre o doutorês, as pessoas elas vão mudar de canal, porque é chato mesmo. Quando encontra dois médicos, dois advogados, a conversa gira em torno daquela linguagem complexa. Técnica, né? Então fica mais difícil. Aí eles falam o doutorês e quem não é daquela área fala assim, isso está muito chato. Eu vou mudar de canal, vou para outro ambiente. E aí tem até a teoria de que os médicos casam entre si porque eles falam a mesma língua. Né? Doutora, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, tem remédio para a inteligência? Seria uma maravilha e as pessoas, elas aguardam por isso. Mesmo se desenvolverem um medicamento que consiga expandir o cérebro de tal forma que você consiga absorver muitas... se você não estudar, não vai lhe servir de nada. Então, as pessoas fazem uso de algumas drogas que deixam o cérebro bem atento em determinada situação. Mas se você não estudar, se você não ir em busca do conhecimento, medicamento, droga nenhuma será capaz de fazer isso. E eu arrisco dizer que isso jamais existirá. Então, a melhor técnica é você estudar mesmo. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem muito mais bate-papo e ainda hoje a presença especial do Gustavo conversando para a gente um pouquinho das aptidões que ele tem também. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o cérebro dos autodidatas.
é diferente, tem a ver com a inteligência, os superdotados. De fato, hoje em dia, a gente aprende sozinho, tem muito de ensino à distância, vídeos no YouTube, aliás, para tudo hoje a gente encontra vídeos no YouTube. Se você precisar trocar uma torneira, qualquer coisa que você precise fazer na sua casa, às vezes até no trabalho, um problema que você precise resolver que não é exatamente a sua área, tem vídeos na internet que você consegue assistir. Será que isso é o aprender sozinho? A gente vai entender com o Dr. Igor Duarte, nosso convidado. Ele é fisioterapeuta e neurocientista e explica tudo para nós. Doutor, vamos continuar. A gente estava falando no bloco anterior sobre a inteligência, né? Se tem remédio para a inteligência, o doutor falou que não. Tem uma dica, pessoa que não se acha inteligente, tem uma dica que você possa dar? Olha só, tem uma frase excelente do Henry Ford, que ele dizia que se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, dos dois jeitos você está certo. Se você acha que você pode, você vai tentar e tentando você vai conseguir. Se você acha que você não pode, você nunca vai tentar e você nunca vai conseguir. O que eu digo para você é que você é inteligente. Agora, você precisa se achar inteligente. As pessoas não se acham capazes. E se ela não se acha capaz, ela desiste antes de terminar uma determinada ação, enfim. Mas todos são inteligentes. Olhe para o espelho diga para você mesmo que você é inteligente, porque você é inteligente, tá? Isso vai mudar na sua vida. Aí você vai começar vão abrir portas para vocês que você só enxergava paredes até então. O cérebro das pessoas superdotadas é diferente? Olha, a gente tem a referência do Albert Einstein, porque o cérebro dele tem um pedaço do cérebro do Albert Einstein nas grandes universidades no mundo afora. E é um parâmetro para a questão de genialidade. Genialidade lógico-matemática, pelo menos. Então, aquelas curvas que o cérebro tem, deixa eu pegar meu cérebro aqui, as curvinhas que tem no cérebro, a gente chama isso de giros, há uma fuga do padrão. Não sabe dizer se é para mais ou para menos, mas esses giros, todos esses girozinhos aqui, essas curvinhas que tem, é um pouco diferente. Então, foge um pouco do padrão, as curvinhas que tem no cérebro. A gente chama isso de giros. Ao que parece, o Albert Einstein ele tinha essa parte do que chamamos de lobo parietal um pouco maior. Dizem que é 15% a mais. Em contrapartida, a parte onde fica o intelecto, o comportamento, estava diminuído. Isso não justifica a inteligência gigantesca que ele tinha por questões matemáticas, mas é uma diferença. Então, isso pode nortear os especialistas para encontrar padrão no cérebro de pessoas que são classificadas como superdotadas. Essa é uma questão anatômica. Agora, existe uma questão microscópica no próprio cérebro que está relacionado ao número de receptores dos neurônios relacionados ao neurotransmissor dopamina. Está diminuído. Isso ainda não é claro por que é diminuído no cérebro das pessoas que são superdotadas, mas é uma diferença. Quando a ciência pega essa diferença, esse fiozinho, ela consegue ir puxando e ela consegue chegar até uma resposta mais plausível. Então, embora essas diferenças hoje elas não consigam explicar taxativamente o que realmente acontece, mas a ciência está investigando isso para que no futuro a gente tenha uma resposta e, quem sabe, até a engenharia genética, que está forte atualmente, na produção de cérebros de pessoas extremamente inteligentes. Talvez seja possível. Mas ninguém sai avaliando o cérebro assim, né? As pessoas saem fazendo exame assim para ver? Não, né? Não é. Não tem ferramentas, por exemplo, aqui no Brasil. As avaliações são neuropsicológicas, não temos uma avaliação mesmo, imagem, né? Mesmo porque isso é complexo. Como é que a gente vai lá pegar o cérebro, o neurônio
do indivíduo que é superdotado. Isso é um tanto quanto complexo. Então, olha que a dificuldade que a ciência tem. Tem que esperar esse indivíduo viver após a vida, se não burlar nenhuma questão ética, a família permitir, é possível extrair um pedacinho do tecido para fazer uma análise. Se a família não permitir, a ciência nunca vai ficar sabendo daquele caso específico. O Albert Einstein, quem retirou o cérebro, retirou por conta própria, porque a família não queria. Não autorizou. Ela não autorizou. Hoje permite, mas naquela época a família não autorizou e burlou a si mesmo. O aprender com mais facilidade. A gente falou aqui que cada um tem a sua preferência, né? Então, na escola eu tinha as minhas matérias de preferência, ia bem todas, mas eu tinha as matérias que eu preferia, que eu gostava mais, né? E é claro que para essas matérias a gente aprende com mais facilidade. Por que isso acontece? É a motivação que você falou? Pode ser a motivação. O professor manda muito nesse momento. O professor direciona o aluno. Então, você tem a motivação que você vai bem. O professor lhe dá meios para que você consiga compreender, associar com outras coisas. E, enfim, há uma tendência de você ficar motivada. Quando você pega a informação de primeira, há uma motivação. Quando você pega muito depois, há uma tendência de você ficar meio para baixo. Aí algumas pessoas até desistem, né? Então, existe um problema disseminado na população mundial que eles chamam de logicofobia. As pessoas não conseguem compreender a matemática e não querem saber da matemática, desistem da matemática. É um erro. Na verdade, você tinha que ir além. Aquela parte onde você tem mais dificuldade é ali que você tinha que intensificar. Mas, normalmente, eu não estou generalizando, professores de matemática não conseguem ligar a rotina daquela pessoa com a matéria que está sendo estudada. E isso não há motivação para aprender. Não sei se você observa isso ainda acompanhando os seus filhos na escola, mas a matemática, muitas vezes, ela é passada só de um jeito na escola. E, às vezes, em casa, quando você tem alguma dúvida, os pais explicam do outro jeito e faz todo sentido. E por que o professor, vendo que o aluno não tinha entendido daquela forma, tem tanto jeito de dar o mesmo resultado, né? Isso aí, porque os professores não têm a experiência. Então, de repente, é um professor novo, não tem problema nenhum em ser um professor novo. Só que tem que buscar conhecimento, buscar mais ferramentas e buscar mais formas para isso. Então, os pais, dentro de casa, conseguem associar a matéria em questão com o dia a dia. E eu por exemplo, com os meus filhos, eu tenho uma técnica eu dou a mesada para eles e eles têm que investir, eles têm que fazer o gasto, enfim. Mesmo que eles percam ali na troca do dinheiro, no troco, eu não ligo que eles precisam aprender por conta própria. Eu estou intensificando essa questão matemática neles. Eu nem sei se esse é um método pedagógico perfeito, mas é um método que eu tenho vivenciado dentro de casa e que tem dado certo também. Essa questão das finanças, né? Então, errei no cálculo agora, preciso ficar esperto para não errar no cálculo novamente. Mas as demais disciplinas, a gente consegue trabalhar em casa. Os professores ensinavam a ler e escrever, e eu intensificava isso, né, em casa. Então, o meu menino mais velho foi o primeiro a aprender a ler na escola. Então, o meu menino mais novo foi o primeiro da classe dele a aprender a ler e escrever também, porque fazia sentido o que os professores falavam e o que a gente intensificava em casa. Eu me lembro porque a face dos meus filhos se iluminou quando ele descobriu que B com A dá Bá, L com A dá Lá, Bá com Lá dá bala. A face iluminou assim, ó. Então é isso, aí eu percebi que eles aprenderam. Os meus alunos, eu percebo a mesma coisa. Quando a face deles ilumina, eu sei que eles entenderam. Aí eu preciso ir no aluno que não conseguiu compreender para acessar ele, porque embora seja impossível nas salas de 120 alunos, que é a configuração atual das universidades, é quase impossível acessar todos, mas a gente tem a preocupação de atingir o máximo possível.
você falou das universidades, ainda mais nas universidades onde você não tem a garantia do que foi visto antes por esse aluno, né? Tem aluno que teve a oportunidade de estudar, de repente, nos melhores colégios e traz já uma base muito forte que vai ficar bem tranquilo um tempão na faculdade. Olha, tem colégio que o aluno já tem o conhecimento que a gente aborda na universidade, ele já sabe. Desmotiva ele, entendeu? Esse aluno fica desmotivado. Mas não tem jeito, tem que equiparar o conhecimento de todo mundo para partir de um princípio que consiga atingir a todos. E aquele que, de repente, não teve nem o que deveria sair da escola com, né? Acaba tendo que correr atrás e, às vezes, o professor não enxerga esse gap, essa lacuna aí que faltou, né? Esse aluno não participa, esse aluno não faz perguntas, porque ele se acha incapaz. Se ele fizer uma pergunta, os demais colegas vão achar que ele tem falta de inteligência e ele não quer transparecer isso para ninguém, e aí ele fica calado. Mas são duas coisas que, para mim, são ignorância. Você enganar o médico vai fazer o diagnóstico errado, não vai curar, e enganar o professor. Você disser para o professor que entendeu, o professor vai para casa feliz da vida, achando que fez a melhor aula da vida dele. Não entendeu? Levante a mão e pergunte para o seu professor. O seu professor, ele tem o prazer em tirar a sua dúvida. Por isso que ele é professor. Se ele não tiver paciência para ensinar, ele certamente não será um bom professor. Paciência e outra maneira de acessar, né? Às vezes, naquele dia ele não conseguir fazer isso, certamente o bom professor vai buscar essa ferramenta para, na aula seguinte, conseguir te trazer a ferramenta para entregar o que você precisa. E você tocou num ponto interessante, porque o professor não é o dono da razão e nem de todo o conhecimento. Mas o professor é ele quem vai buscar ferramentas para você se encontrar com o conhecimento. Então, a ideia atual que paira nas boas escolas, nas universidades, é que o professor ele não precisa mais ensinar, ele só precisa conduzir o aluno até o conhecimento. E isso é fantástico. No meio do caminho, o aluno tem dúvidas, questiona o professor faz o aluno raciocinar. E aí o aluno encontra a resposta sozinho, isso motiva ele. Isso é um método interessante que está sendo bem abordado nas grandes universidades hoje. Você falou do apoio dos pais, eu acho isso fundamental, né? Os pais que incentivam e não só te dizem para fazer, como fazem também, né? São pais que estão sempre buscando conhecimento, buscando se atualizar. Isso é tão comum dentro de casa, né? Que acaba se tornando a rotina ali da família. Denise, olha que engraçado. Mesmo o pai que não pega na mão do aluno para escrever, isso tem uma importância. Isso é um dado científico que existe. Eles compararam o tamanho do cérebro de crianças de orfanatos com o tamanho do cérebro da criança na mesma faixa etária que tem os seus pais. Então, se você tem o cuidado da família em volta, isso faz o seu cérebro se desenvolver mais. E se o seu cérebro se desenvolve mais, há uma tendência de você ter uma facilidade, habilidade para aprender, que as crianças que não têm isso vão encontrar dificuldade. Então, você ter o aconchego dos seus pais não é só bom para aquele momento de carinho, ele é bom também por seu aprendizado. Então, a dica para as famílias aí, ó, que mantém as crianças dentro das creches, nada contra, tá? Mas precisa pegar essa criança, ela ficar mais próxima do seu pai. A segurança que ela sente é o que faz o cérebro dela se desenvolver melhor. Com certeza essa é a resposta. Memorizar e aprender são coisas diferentes? Embora os meios sejam os mesmos, aprender e memorizar tem lá suas diferenças. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você precisa pedir uma pizza, você pega o telefone e tem lá o número da pizzaria, então você digita o número, você fala, vou falar um número aleatório aqui, 7245 1482. Aí você digita lá, alô, pede a pizza. 5 minutos depois você não sabe mais o número, porque você memorizou. Existe uma área específica no cérebro para memorizar essas informações de curto prazo, de alguns segundos, talvez minutos, mas ela vai embora. Agora, se você aprende manipulando, ou se você testa manipulando, a chance de você aprender aumenta tremendamente. Então, eu convido o amigo espectador
analisar se conhece alguém que aprendeu a andar de bicicleta e que esqueceu de andar de bicicleta por vias normais. Não esquece, por quê? Tem uma série de associações. Primeiro, tem a motivação da bicicleta, tem o prazer de quando você conseguiu andar sem as rodinhas a primeira vez, né? E tudo isso, e tem a área motora, que quando você aprende com essa área motora, você não esquece mais. Por exemplo, nadar, você pode não ter a aptidão física mais, mas você sabe nadar. Você não vai mais para o fundo, porque você aprendeu uma vez. Então, você testar, fazendo, manipulando, a chance de você aprender é muito grande. Uma outra forma de você aprender e não memorizar, os professores sabem disso, que é associando com a parte emocional. Então, o professor, ele conta uma história. Essa história liga o emocional do aluno e a informação vai junto. Às vezes, o aluno não lembra do que o professor falou ali, o conteúdo da disciplina, mas ele lembra da história que o professor contou, e quando ele volta na história que o professor contou, ele consegue extrair a informação que o professor... Isso é uma técnica. Professores que contam história. Já vi professores tocando música, criam jingles. Isso é fantástico, é extraordinário. Nosso cérebro é extremamente musical, né? Isso é válido, por exemplo, para vestibular. Você memoriza uma música, aliás, você aprende, acho que música a gente aprende mesmo. Por exemplo, uma música dos anos 80, que foi a minha fase, eu consigo cantar do começo ao fim, mesmo que eu não ouço há, sei lá, 15 anos, porque ela tem um componente emocional muito forte. Emoção é uma forma muito importante para o indivíduo aprender também. E se a gente puder falar quais são os inimigos do aprendizado? Olha, a alimentação, a motivação e o indivíduo que não dorme direito. Esse é um grande problema do aprendizado. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é referência em neurociência do aprendizado. Tem muitos trabalhos sobre o sono e o aprendizado. Então, eles descobriram, na prática, depois da sala de aula, então, uma sala vai tirar uma soneca, a outra sala que não tira a soneca tende a diminuir vamos dizer assim, o conteúdo que fica registrado. Então, você dormir após o estudo, talvez isso seja inviável nas escolas, mas já se mostrou um grande aliado do aprendizado. Você ter uma boa noite de sono também. E tem dados interessantes. Por exemplo, se você sonhar com a disciplina que você estudou, a chance dela ficar lá é muito maior. Isso intensifica ainda. Então, eu ainda me lembro, estava estudando um pouco de inglês, eu comecei a sonhar em inglês. Isso é extraordinário, porque uma das ideias do sonho, é que você está treinando para aquela nova tarefa. Então, você está treinando sem o risco de passar como tolo nas demais, pelas pessoas. Então, é uma chance muito boa. Se você consegue sonhar com a tarefa que você executa, é certeza você vai aprender muito mais e muito melhor. Então, dormir, excelente. Sonhar, acontece que não é sempre que a gente lembra do sonho, né? Verdade. Inclusive, tem pessoas que relatam que nem sonham. Tem uma dica para você que não lembra do sonho. Antes de dormir, diz para você mesmo que você vai sonhar, que você vai se lembrar e que você vai transcrever tudo aquilo que você sonhou quando você acordar. Isso é uma dica importante. Pessoas que dizem não sonhar, quando ela faz essa autossugestão, ela passa a sonhar bem. Uma outra dica, deixa uma cadernetinha no criado mudo, que aí você começa a escrever. Quando você pega um fiozinho do sono, vem o do sonho, né? Vem ele todo. E às vezes o sono tem informações interessantes do ponto de vista de aprendizado pra gente. E aquele despertar, às vezes que não é a hora de acordar ainda, você lembra o seu sonho, depois você dorme de novo e aí você não sabe mais se foi aquele sonho mesmo, né? Então, anotar vai servir para isso. O ideal é anotar. Então, o Prêmio Nobel de Fisiologia, em 1935, ele ganhou com um sonho. Sonhou com uma tarefa, e aí era tão importante que ele falou assim, não, isso é tão bom que eu não vou esquecer. Esqueceu. E aí quando ele lembrou, acordou e falou, eu sonhei com algo muito importante. Quando eu sonhar isso novamente,
E aí sonhou e escreveu Otto Loewi, 1935, Prêmio Nobel de Fisiologia, com um sonho. Então, o sonho pode ter informações valiosíssimas para a nossa vida. Anotar os sonhos já. Para quem vai fazer vestibular, uma prova de concurso, Enem, tem alguma dica para ir bem? Aqui você já deu várias, né? Você falou de dormir bem, para mim já é essencial, alimentação. Olha só, antes de você ir para a prova, sabe, um dia antes, esquece o estudo. Relaxa esse dia, fica tranquilo, as informações já estão todas aí. No momento que você vai para a prova, essas provas normalmente são no período da tarde, um erro, 50% pegam barriga cheia. Depois de um almoço bem bom, vai fazer a prova. Esse é um erro, que pega a metade. Quando você enche a barriga, depois de um almoço bem bom, as mães capricham no almoço nesse dia especial, acontece um fenômeno chamado alcalose pós-prandial. O sangue diminui a sua intensidade no cérebro, aumenta a concentração de sangue na região abdominal para a captação de nutrientes. No momento que você precisa raciocinar, falta oxigênio e glicose. E aí aquela questão que você sabe, você não consegue raciocinar bem sobre ela. Então você precisa ir com a barriga vazia. Pode caprichar no café da manhã, mas não no almoço. Depois que você chegou lá no local onde você vai fazer o teste, você precisa aumentar o nível de glicose. E aí entra em ação o chocolate. O chocolate ele tem alguns componentes químicos interessantes. Por exemplo, tem um componente que é primo da anfetamina, chama feniletilamina, mantém o seu cérebro focado. É uma substância, entre aspas, natural. Mas o potencial do chocolate, tem que ser o chocolate doce, que é o açúcar. O açúcar sobe e os neurônios, o cérebro funciona por açúcar, por glicose. Então você faz algumas questões e aí depois a glicose começa a baixar, você tem dificuldade de se concentrar e de raciocinar. Outro chocolate. Então, eles falam do chocolate. O jovem tende a comer o chocolate todo no começo. No meio da prova, falta a glicose, ele não raciocina bem. Sabe, mas ele tende a ir mal na prova. Isso é uma questão de administração. Então, os professores deveriam saber disso para informar isso para o aluno como estratégia para fazer a prova, porque fazer a prova também tem estratégia e eu estou passando aqui algumas informações estratégicas de fisiologia para você ir bem. Se você estiver munido de todas as estratégias, você certamente vai bem, ou no vestibular ou no concurso público. Pergunta do Paulo de Passos, Minas Gerais. Ele diz assim: aprender com facilidade, decorar números, por exemplo, é uma característica dos autodidatas? Eu diria de um indivíduo que tem a facilidade com os números, de memorizar números. No passado, a telefonista ela era obrigada a ir bem com os números. Mas isso pode ser um diferencial para você sim se tornar um autodidata. Então você tem essa habilidade em memorizar e isso vai dar a você a nova habilidade que é se tornar um autodidata. Entendeu? Que é você adquirir conhecimento, adquirir novos conhecimentos sem auxílio do mestre. Aliás, essa é a definição. Você, pelo próprio esforço, conseguir a informação necessária. Isso não fazia muito mais sentido nos tempos de antigamente? Hoje, eu até dei o exemplo, né? A gente tem acesso e vídeos no YouTube super explicativos, né? Pessoas que estão lá fazendo junto com você determinada tarefa, né? Determinado serviço. Hoje não é muito mais fácil aprender. E aí não é aprender sozinho, você está guiado ali. Isso aí. Então, muitos autodidatas que se auto-intitulam autodidatas por conta de não ter a figura humana do professor ali, mas ele tem a figura do professor que está hoje no YouTube. E eu acompanho algumas, são aulas extraordinárias também. E não dá para classificar esse indivíduo como um autodidata. Na verdade, ele está tendo informações privilegiadas. Ele só não precisa mais ir até a escola, que no passado, e hoje ainda em partes é assim, você precisa ir até a escola para adquirir o conhecimento. Hoje você liga o computador e o conhecimento está lá. No passado não tinha informação de qualidade.
nem na televisão. Hoje, o Consulta ao Doutor, todo dia tem renomados profissionais aqui levando informações de qualidade para você. Não existia isso no passado. Então, olha a facilidade que a tecnologia oferece, né? Eu tenho uma teoria de que os seres humanos, eles não são autodidatas, eles dependem das pessoas. Nada impede de você não se tornar um autodidata, né? Mas, no passado, a informação ela estava na mão dos grandes pensadores ou dos grandes cientistas e a maior parte da população não tinha acesso a isso e raramente alguém despontava da sociedade que não era um nobre, pegando, por exemplo, os grandes cientistas que eram da Europa, sempre foram da Europa, hoje tem nos Estados Unidos, hoje tem no Brasil, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas na época de ouro da ciência, né, raramente despontava alguém que não era um nobre da ciência com uma teoria mirabolante, maravilhosa, para revolucionar. Então, há uma dificuldade na questão do autodidatismo, mas tudo esse conhecimento, como o telespectador colocou aí, se tem habilidade ou facilidade, pode tornar o indivíduo autodidata, com certeza isso vai potencializar ele. Se ele tiver motivação, se ele tiver concentração, ele vai conseguir tudo o que ele quiser aprender sem a ajuda de terceiros, se é possível. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos receber o Gustavo aqui. Ele resolve o cubo mágico rapidinho. Também aprendeu a tocar bateria com uma facilidade incrível. A gente vai entender no próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o cérebro dos autodidatas. Quem responde às nossas dúvidas é o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta e neurocientista, está contando tudo para nós. E nesse bloco, que é o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, nós temos a ilustre presença do Gustavo Duarte. Ele é filho do Dr. Igor, tem 12 anos e se apresenta aí resolvendo o cubo mágico com muita facilidade, também toca bateria. Doutor, e aí, Gustavo é um autodidata? Se a gente levar a ideia, a palavra, a raiz da palavra ao pé da letra, não. Mas a maior parte das pessoas que se auto-intitulam autodidatas, elas precisam sim de uma informação inicial, foi o que o Gustavo teve, né, e faz ainda, tanto para o cubo mágico, hoje, mas não para o cubo mágico porque já está enraizado, mas para a bateria também foi, né, então ele é classificado sim como um autodidata. Gustavo, estou muito feliz de te receber aqui. Eu gosto muito de você e da sua família toda, da sua mãe. Estou feliz pela conquista do seu irmão. Aliás, hoje é a formatura do Kaique também. Sim. Quero mandar um beijo para ele, para a Darte. Eu adoro a família de vocês. Gustavo, o interesse então pelo cubo mágico veio mais ou menos com que idade? Veio com uns 10 anos, 9, 10 anos. E hoje já não é mais um desafio para você? Porque eu já vi você resolvendo outros cubos, sim, até que não são cubos, na verdade, né? Eu resolvo outros tipos de cubo, como esse daqui é o tradicional, esse daqui é o que todo mundo... É o começo, mas eu já consigo resolver os triângulos, um cubo menor. E aí eu aprendi com você, inclusive, que o que guia, eu não tenho a menor aptidão para cubos mágicos. E eu não tenho a menor vergonha de falar isso, mas eu aprendi com o Gustavo que o que vale é o meio. Sim, o meio é tudo. O que define essa cor é o meio. Por causa que, tipo, você não vai conseguir montar um azul num meio que é laranja. Perfeito. Para ele faz todo sentido, né, doutor? Mas para mim não faz sentido. A gente estava conversando até no intervalo que você não consegue construir um lado de cada vez. A todo momento você tem que desconstruir para construir, né? E aí que me pega. Por exemplo, eu consegui, ele me ensinou a montar um lado. Então tem uma técnica, você faz uma cruz, depois você faz um lado. Para mim, esse lado uma vez montado, se ele desmontar, ele complica meu entendimento. Então eu não posso desmontar ele. Se fosse possível você ir montando por lados, por camadas, para mim faria muito mais sentido, seria mais fácil.
mas ele tentou me explicar, não entrou na minha cabeça. Aquela peça que está ali no lugar certo, que está amarelo, ela tem que ir para o outro lado, porque ela tem que ficar com o lado amarelo para onde é amarelo e com o lado azul para onde é azul. E para mim, só deixar amarelo já era o suficiente. Então tem uma lógica que ele conseguiu memorizar, né? E aí, agora ele sabe a posição de cada pedra. E tem um jogo dos movimentos. Então, eu pego o cubo mágico e eu bagunço tanto que eu embaralho o cubo mágico. Tentando resolver, eu tô, na verdade, embaralhando. E você tem uma lógica ali do movimento. É um para lá, um para cá, um para o lado. É uma... Sequência. Uma sequência, né? E isso você aprendeu com quem? Aprendi, eu cheguei de viagem e com um cubo que eu pedi pro meu pai, eu fui lá e ele comprou. Eu cheguei de viagem, não, eu vou montar isso daqui, eu vou sair daqui, já aprendi a montar isso. Mas teve também, eu falei, eu duvido que você faça isso. Esse incentivo, né? É isso aí. Você se sentiu desafiado. Sim. E você resolveu. Seu irmão também resolve o cubo? Resolve também os outros cubos que eu sei, ele resolve junto comigo também. Coisa que, tipo, quando eu não sei resolver um, ele vai lá e me ensina um passo e eu aprendo. Então há uma troca de informações lá em casa. 2 anos mais velho, aí você consegue ter essa troca. Mesmo sendo irmãos e tendo aí um incentivo parecido, eles têm aptidões diferentes? Isso, mas eu tomo cuidado para não ser concorrente um do outro. Então, quando um tem uma informação, passa para o outro. Inclusive, o maior, o Kaique, não tem vergonha de perguntar uma informação para o Gustavo, que algumas pessoas se sentiriam acanhadas de, puxa, ele é mais novo, né? Eu deveria saber, eu não sei. Então, não existe isso, que é a forma interessante também de passar informação entre eles. Então, a gente já perguntou aqui se nasce com a inteligência, se nasce autodidata. E, na verdade, não tem como você saber até que a criança vá se desenvolvendo e se mostrando dessa forma. E ela vai se mostrando de acordo com a oportunidade que a gente dá para ela também. Veja, na natureza, vamos pegar os seres humanos, já nasce com algumas tarefas pré-programadas, como mamar, como chorar, como quando você coloca algum objeto na mão, fecha a mão, isso é um reflexo. Isso já é pré-programado. Agora, se não direcionar, raramente aprende sozinho. Então, eu afirmo isso, os seres humanos não são autodidatas. Se pegar outros animais também, por exemplo, os primatas, você ensina um primata a fazer uma tarefa, ele aprende. Mas ele não aprende uma outra sozinha por conta própria, que é isso que diferenciou as espécies, os seres humanos das demais espécies. Fizeram uma pesquisa, fizeram um experimento dentro de uma jaula. Eles colocaram a tranca da jaula para abrir de 3 formas possíveis. Uma das formas, eles ensinou um macaco a abrir. E o macaco aprendeu, ele abria daquele jeito, mas ele nunca conseguiu abrir das outras 2 formas, ou seja, ele não aprendeu por conta própria. E aí a gente pode especular o motivo. De repente, ele não teve, vamos dizer assim, ele não foi motivado para abrir de outra forma. Talvez a motivação seja que faça os seres humanos aprender por conta própria, como o Gustavo para fazer cubo mágico e tocar bateria também. Tem vídeo? Vou pedir para a Vanessa colocar no ponto e assim que ele tiver, você me avisa, a gente já dá o play. Vamos colocar então esse vídeo e depois a gente volta a conversar. Gustavo, a bateria, parece ser fácil tocar bateria. Então eu tenho uma bateria lá em casa, acredite, não é. Para quem não tem habilidade nenhuma, é bastante difícil. De vez em quando ele me ensina uns toques também de bateria. E quando surgiu o interesse pela bateria, Gustavo? Surgiu nos 11 anos, eu estava viajando, saí com o meu pai. Aí ele me falou que tem bateristas que tocam de ponta-cabeça, tocam com um pedal duplo. Eu falei, não, eu também vou aprender a tocar desse jeito. Se sentiu desafiado também? Aí ele queria a bateria, e aí eu falei, então vamos fazer o seguinte,
você junta toda a mesada. Perfeito. Também aí, tem a coisa da gestão, da economia, né? Aí ele juntou, ele fez toda a parte da poupança dele e foi lá e comprou a bateria dele tá lá fazendo um sucesso tremendo. E você sabe o que é importante? Porque ter uma bateria, claro que tem um custo financeiro, mas o legal é você ter um instrumento que de fato você toque, né? Sim. Quando a gente tem piano, acho que é mais difícil, às vezes até decorativo, mas um teclado que não se toca, né? Ou você tem ali, bateria também é mais difícil ter e não tocar, mas ainda assim tem gente que o pai compra, né? A criança quer, então compra, E aí você não toca também, você não incentiva, mas faz barulho, a gente sabe que faz, mas é toda uma questão da música, eu sempre considero muito difícil. A gente tem acho que um violão em casa, eu gosto, mas eu não sei também, então musicalmente falando, né, eu não sou a pessoa mais indicada para falar. Mas eu faço, então, de vez em quando, eu pego o violão e acompanho ele também ali, incentivo ele, né? É legal. E eu gosto muito de música faz parte da minha vida e de tantas pessoas que estão assistindo a gente aí agora. Essa coisa afetiva, né, que a gente comentou. Exatamente. De vez em quando eu arranho um parabéns para você lá no violão, mas não foge disso. Legal. Então, o estímulo, é importante ter os pais ali também para guiarem, né? Vídeos no YouTube valem como esse ensino à distância, inclusive da música? Vale sim, tem professores fantásticos no YouTube. Olha, eu digo que no YouTube tem professores melhores do que em muitos centros de educação por aí. Então, informações valiosíssimas. É interessante, sim. Ensinam temas diferentes e ritmos diferentes. Enfim, só não dão um diploma, né? E isso nada impede no futuro distante. Isso se é que isso não é a ideia, né? Ou futuro do ensino à distância. E também o diploma não garantiria nada, na verdade. Não necessariamente um diploma. O conhecimento, o diploma não garante conhecimento. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o diploma ainda abre portas. Sim, né? Com certeza. Mas acho que a tendência do ensino é essa. Tem uma ideia de que se alguém conseguisse mudar, sabe, viajar no tempo de 1600 para 2019, não ia reconhecer nada. Só a sala de aula, que permanece a mesma. A gente vê, às vezes, alguns vídeos na internet, ou às vezes até pessoas próximas a nós, alguém toca uma música ou tá lá no piano, por exemplo, e vai a criança e reproduz, ou canta no tom certo, ou mostra uma habilidade que os pais, às vezes, ficam chocados. Ninguém em casa é músico, não tem essa habilidade, né? Então, não é algo genético que se explicaria de alguma forma, né? A família de cantores e a criança já saiu cantando. Tem explicação para isso? Porque aí, de fato, a criança... Não sei se é coincidência ou se é só aquele momento, se isso não se sustenta, não se mantém. Naquele momento a criança fez sozinha, né? Isso. Mas o que se sabe é que o cérebro da criança tem um poder de assimilação que não se encontra em outras idades. A criança tem o poder ali dentro do cérebro dela. Então, ela consegue aprender línguas de forma simultânea, consegue aprender músicas, enfim, consegue aprender o que quiser, o que puder ser aprendido, a criança consegue. Agora, se na família já tem, isso pode ser intensificado. Vou dar 2 exemplos aqui. O maior jogador de futebol, Pelé. O pai do Pelé já era jogador de futebol. Então, talvez ele tenha trazido essa parte genética e a coincidência do pai ser também intensificou isso. Mozart, o pai também era um grande pianista. Isso pode ter intensificado junto com o talento nato dele. Então, ele nasceu com o talento, com, vamos dizer assim, a inteligência musical e teve a sorte de ter um ambiente todo favorável musicalmente falando. E isso intensificou e virou talvez o maior gênio da história da humanidade do ponto de vista musical. A gente falou do ensino à distância e hoje esse ensino, eu não sei como é que isso está consolidado hoje, mas quando ele é visual, também ele aparecia escrito, não só com imagens e situações.
Porque a gente precisa, na minha opinião, atender às várias maneiras de aprender do aluno, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que precisa anotar, tem gente que precisa só assistiu a aula, já está ótimo. Isso faz diferença? Ou o autodidata, ou quem tem mais facilidade para aprender, tem uma preferência por algum tipo de aprendizado? Tem. O indivíduo que tem uma habilidade em aprender, a sala de aula pode desmotivar, o ensino EAD, ele aprende no ritmo dele. Isso pode ser um diferencial para esse tipo de aluno. Tá. Mas há um risco também, né, de os analfabetos funcionais só terem a opção EAD. Eles vão ter uma dificuldade tremenda de conseguir assimilar a informação nessa nova modalidade. Mas eu entendo também que precisa ser, vamos dizer assim, modernizado. Então, o ensino precisa ser modernizado, precisa adequar essa nova demanda que está digitalizada. Né? O Gustavo já nasceu com a tecnologia, ele tem habilidade, o irmão dele também tem habilidade tremenda. Eu peguei essa transição, mas tem coisas que ele precisa resolver no telefone celular para mim. Né? E ele resolve com uma facilidade tremenda, né? E eu tenho que me recolher na minha significância digital, vamos dizer assim. Sobre o ensino à distância e essa coisa de personalizar o ensino, que parece ótimo, mas deixa um pouco a desejar da coisa social do ensino, né? Então, é importante que a gente saiba que, olha, essa matéria eu entendi primeiro do que o meu colega, mas na outra, ele vai entender primeiro, né? Essa a questão do conhecimento, né? Do aprender em sociedade, mas tem um ponto também que o EAD, ele vai, vamos dizer assim, ser um ponto negativo. As pessoas se apaixonam nas universidades, se casam. Como que vai acontecer isso com o EAD? Né? Isso vai eliminar esse ponto social, das pessoas ficarem muitos anos ali se conhecendo e desenvolver sentimento uma pela outra. Então, quantas histórias a gente conhece de pessoas que se apaixonaram, namoraram, casaram após a faculdade? Isso o EAD vai terminar, não vai ajudar. Mas o EAD, ele chegou, ele vai se intensificar e em algum momento, 30, 40, 50 anos, o método que a gente conhece como escola, ele vai acabar. Então, as pessoas precisam se preparar para isso, inclusive os professores. Sim, porque também para dar essa aula em vídeo ou seja como for, é diferente do presencial, né? Olha que interessante, quando você está na sala de aula, um assunto leva um tempo, porque você tem a interação dos alunos. O mesmo assunto para fazer uma gravação, uma videoaula, que você leva em 2 horas, você aborda em 15 minutos. Dá para abordar mais situações, né? No método EAD. Mas você perde a interação também. Às vezes a sua dúvida é a dúvida que o aluno fez ali. Então, isso talvez mas precisa ser aprimorado. Isso precisa ser aprimorado. A metodologia que estão implementando aí tem suas vantagens, mas tem alguns pontos negativos que, na minha opinião, precisam ser revistas. Com essa coisa muito digitalizada, né? Então, hoje as pessoas conversam, elas têm uma facilidade para conversar por mensagem, de texto. Elas conversam. Você estava falando dos relacionamentos, até interpessoais, até de namoro, né? Enfim. Mas não verbalmente. Então, as pessoas estão perdendo, na minha opinião, tá? A capacidade de puxar papo. Eu acho também. As pessoas, elas têm toda a opinião possível, digitando. Se tiver que falar, a inteligência interpessoal que todos nós temos como parte do nosso espectro de inteligência não está sendo muito estimulado. E há uma tendência disso diminuir com o passar do tempo e a tecnologia cada vez mais inserida. Eu vejo os vídeos do YouTube, as pessoas têm opinião para tudo. As opiniões são extremamente, às vezes até intensificadas, agressivas. Talvez se não fosse o digitar e fosse um microfone, não teria aquela opinião daquela forma, né? As pessoas são muito intensas também. E mesmo gravado, mesmo o vídeo gravado, não tem como... Não, eu não concordo.
né, ao vivo, assim, né, falando com as pessoas. Isso. A gente tem a oportunidade, doutor, mas é isso mesmo. Mas eu li que você contrapõe de alguma forma, né? E essa é a nossa capacidade de arguir, né, de argumentar, enfim. Isso se perde. Eu acho que cada vez mais isso está se perdendo e talvez seja o ponto negativo dos ensinos à distância. Inclusive a interação professor-aluno. Tem uma coisa também que dificilmente o professor vai conseguir passar, que é a experiência de vida dele. Isso. A experiência de vida motiva os alunos, a experiência de vida do professor direciona os alunos para áreas específicas também. E muitas vezes no EAD, que é apostilado, gravado, não tem como passar a história da vida do professor. A gente aprende muito ouvindo a história das pessoas. Às vezes não está na matéria, mas vai fazer toda a diferença para a matéria, né? E aí, na apostila, não vai caber. E seria tão interessante se estivesse ali, né? Se às vezes ele se aventurar em escrever na apostila, o editorial retira porque não se enquadra, ou enfim, né, não faz parte do projeto pedagógico. Doutor, você está sendo muito solicitado para dar palestras. Verdade. Empresas, onde chamar? Empresas, igrejas, a gente tem alguns temas interessantes de palestras relacionados à inteligência emocional, à saúde, aos relacionamentos. Então, eu tenho viajado, graças a Deus, está tudo muito bem intensificado. As pessoas têm procurado o nosso trabalho, isso nos fortalece também a desenvolver um bom trabalho também. Estou muito feliz com o resultado. Você dá aulas também? Sou professor, sou professor universitário. Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu leciono em 7 universidades. Como pode isso? Pois eu leciono em várias universidades, leciono também em universidade EAD, então tem uma metodologia que a gente já está se adequando a isso para o futuro, não tem para onde a gente fugir. Você falou dessa adequação e ela vai ter que acontecer, você está nesse trabalho, nessa empreitada também. Eu leciono numa universidade EAD desde 2013, então a gente vem, vamos dizer assim, encaixando pedras até agora. Então agora que o EAD está fortificado, a gente já tem uma base interessante também dentro do EAD. Então a gente vem trabalhando duro também em prol do conhecimento. Vou passar os contatos para você que se interessou, quer se manter atualizado, quer convidar o doutor para palestras, segue o Instagram, @dr.igorduarte, dr.igorduarte, no YouTube, Igor Duarte, o nome do doutor, Igor Duarte lá no YouTube. E o e-mail, muito fácil, manda um e-mail, fala o que você precisa, assessoria@igorduarte.com. Doutor, obrigada por ter vindo, excelente fim de ano para você. Sempre um prazer estar aqui. Quando chamar, eu venho, eu amo trabalhar no Consulta ao Doutor aqui na rede. A gente adora te receber aqui e aprender com você. Hoje muito bem acompanhado com seu filho. Gustavo, obrigada por ter vindo. Obrigada. Adorei bater um papo com você também. Sempre bem-vindo aqui, viu? Sim. Obrigada. Bom Natal, bom Ano Novo. De nada. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar conosco todos os dias, que escolheu passar 2019 na nossa companhia, nessa faixa de horário. Eu estou muito feliz de encerrar essa temporada ao vivo 2019 do Consulta ao Doutor, com uma certeza. Nas próximas semanas você vai acompanhar os melhores programas do ano, numa seleção super especial que eu separei com muito carinho para você. E te garanto que em 2020 nós vamos viver juntos momentos incríveis. Bom Natal, bom Ano Novo, te vejo no ano que vem. Tchau!